Isso é interessante. Vamos agora para Lucas capítulo 10. Lucas 10 conta uma história que todos conhecemos, mas antes deixe-me apresentar o pano de fundo. Um advogado, e quando falo advogado, não é um advogado como nos dias de hoje, mas alguém especialista e doutor nas leis de Moisés. Alguém que conhece profundamente a lei. Ele veio a Jesus para experimentá-lo. Ele pensava que ele podia pecar. E ele disse: Mestre, me diga qual é o maior mandamento na Bíblia. E ele respondeu: como você lê? Literalmente, como você lê? Como você lê? Jesus respondeu com uma pergunta. E ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: você está certo, faz isso e você vai viver. Nós sabemos que nenhum homem pode fazer isso. Mas baseado no fato de que naquela época o Evangelho da Graça não havia sido pregado, Jesus diz: faz isso e viverá. Vamos para o texto, verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Se você já esteve em Israel, você sabe que Jerusalém está num lugar bem mais alto do que Jericó, que é o lugar mais baixo da terra, na região do Mar Morto. E de Jerusalém é uma descida. Jerusalém é o lugar de Deus. Jericó é o lugar da maldição. Josué pronunciou uma maldição sobre eles. Assim, sair do lugar de Deus para o lugar da maldição é uma descida. Certo? E caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando o meio morto. Eu lembro de ter ouvido alguém alguns anos atrás dizer: as pessoas têm que olhar para a Bíblia e ver somente amar ao próximo. Jesus nos mandou só amar. Não, não. As palavras de Jesus são as palavras de Deus manifestado na carne. Suas palavras têm muitas camadas. Você se alimenta delas, mas nunca chega ao fim. Ele ocultou muitas coisas nessa parábola. Não pense que somente fala a respeito de amar o próximo. Não é tudo, não. Leia com cuidado e encontrará um tesouro. Está pronto? Caiu nas mãos dos salteadores. Todas as vezes que você deixa o lugar de Deus, que hoje é a igreja, amém? E você vai para a cidade da maldição e coloca todos os seus anseios e aspirações no mundo, o que acontece é que você cai entre os salteadores. O diabo é o principal salteador, o grande ladrão. E ele usa a religião cristã. Tenha cuidado. Cristianismo não é uma religião. Ele transforma em uma religião para roubar você das alegrias da verdadeira vida cristã. Caiu entre os salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. De quem ele está falando? É fácil responder: é daquele pobre homem, mas fala de você e de mim. Eu e você, nós estamos meio mortos. Nós falo nós me referindo à humanidade em geral. Os homens do mundo, eles falam, mas estão meio mortos. Parte deles está desconectada de Deus. Não entendem as coisas de Deus, estão meio mortos. Seus corações estão bum bum, bum bum, bum bum, mas eles estão meio mortos. Foram roubados, estão feridos e muitos deles estão cheios de raiva. Outro dia eu e minha esposa fomos tomar um café e notamos um rapaz em particular. Por anos e anos nós temos ido nesse lugar e nunca, melhor dizendo, quase nunca o vimos sorrir. Ele sempre está gritando com alguém. Outro dia falamos sobre ele. Quando estávamos bebendo café, ele faz um bom café. E estávamos dizendo, a razão por que ele é assim é porque provavelmente ele foi ferido na sua vida, na sua juventude. E gente ferida fere. Crianças abusadas se tornam abusadores de crianças e de pessoas. É triste, vivemos num mundo ferido. E Deus sabe muito bem disso. Somos meio mortos, roubados e não percebemos isso porque estamos meio mortos. Estamos feridos. Continuando, Jesus continuava falando. E ocasionalmente um certo sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Dois grupos de pessoas. Os sacerdotes são aqueles que servem dentro do templo. Os levitas são aqueles que assistem o sacerdote no seu serviço.
Em outras palavras, essas pessoas deveriam conhecer Deus, deveriam estar em contato com Deus, mas se recusaram a ajudar quem precisava, passando de largo. Cuide para não transformar o cristianismo em religião. Passaram de largo. Obviamente se referia ao doutor da lei que fazia a pergunta: quer saber quem é o próximo que você deve amar? Ouça a história, Jesus disse. Isso é lindo. Mas um samaritano, você precisa saber a respeito dos samaritanos. Os samaritanos eram o que os judeus hoje são para os palestinos. Eles não olham no olho. Vocês entendem? Eles se odeiam. Estou generalizando. Nós amamos a nação de Israel, cremos que ela tem uma parte no plano profético de Deus, mas sem Cristo, eles são cheios de ódio. Eles se odeiam, e mesmo na época de Jesus, os fariseus odiavam os samaritanos porque eles afirmavam serem judeus. Eles não eram. Tinham suas próprias escrituras. Tinham os 5 livros de Moisés, o resto era a história deles. Por isso, quando o doutor da lei ouviu Jesus dizer um certo samaritano, ele deve ter reagido, dado um passo atrás. Que ia de viagem, chegou ao pé dele. Chegou ao pé dele, ele não fugiu, ele chegou ao pé dele. Amigo, quem é este bom samaritano? Um bom samaritano. Jesus queria que ele soubesse quem ele é. E quem é? Ele mesmo. Ele veio como um divino estrangeiro. Os religiosos judeus o odiaram. O odiaram porque ele fez Deus tão disponível. Não precisavam ir ao templo. Ele fez Deus tão real. Ele amou as pessoas, amou os pecadores. Eles o odiaram. Não sabiam que estavam rejeitando o Deus manifesto em carne. Ele veio como estrangeiro. Ele veio como um estrangeiro divino. Para os que têm olhos para ver, ele é o todo desejado. Amém? Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele. Se Deus não tivesse vindo para onde estamos, não poderíamos ir para onde ele está. Todo o sistema religioso diz para você, faça isso, faça aquilo, cumpra esses 7 passos, esses 8 passos, e depois você se esforça e tenta se esticar. E se estica todo para tentar chegar ao céu. Como nós, homens mortais, poderíamos alcançar o céu? O céu desceu na pessoa de Jesus, veio para onde estávamos. Chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Quer saber por que ele morreu por você? Ele teve compaixão de você. Você sabe por que ele recebeu todos os seus juízos e penalidades? Ele teve compaixão de você, dos seus filhos, da sua esposa e de você. Continuando, veja isso. Quantas ações foram tomadas pelo homem quase morto? Eu e você. E veja depois quantas ações foram tomadas pelo Senhor, o bom samaritano. E aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Quem fez tudo? O Senhor. O Senhor veio para onde ele estava, ele veio para onde estávamos, não fomos nós que fomos, certo? Ele atou nossas feridas, ele colocou óleo e vinho, o Espírito Santo, a alegria do Espírito, e o colocou sobre o seu próprio animal, significa o lugar do conforto, o lugar da posição, tudo isso ele deu para nós. Ele caminhou, nós estávamos montados. Você entende? Trocou de lugar conosco e depois nos trouxe para a estalagem. Isso representa a igreja. E cuidou dele. O samaritano deveria tê-lo levado para Jerusalém, mas Jerusalém o havia rejeitado. Ele o levou para uma estalagem. A estalagem representa a igreja. Amém? E cuidou dele, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros. Esse dinheiro eram 2 denários, e um denário era uma moeda de prata romana que valia um dia de trabalho. Você lembra de Mateus 20, a parábola do Senhor e da vinha? O trato era pagar 1 denário por um dia de trabalho. Portanto, 1 denário é um dia de trabalho. 2 denários,
2 dias de trabalho. E o Senhor diz para os pastores, os líderes da igreja, aqueles que apacentam, cuidem do rebanho sob o cuidado de vocês. Amém? Vocês têm suprimentos para 2 dias. Dei toda a provisão necessária para 2 dias, 2000 anos. E disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando eu voltar. Amem intensamente o povo. Pastores, líderes, diáconos que estão assistindo, tem provisão suficiente. Jesus usou o exemplo do denário, mesmo finanças, para cuidar do povo de Deus. Mas não esqueça do que ele diz, cuida do rebanho. Cuida. E se gastar mais, não pense que eu não pagarei. Quando ele voltar, ele vai pagar. Posso ter um amém? Veja isso. Continuemos. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual foi o próximo daquele que foi assaltado? Muitas pessoas leem da forma errada esse versículo. O que elas leem? Eles sempre que contam essa história dizem que o bom samaritano é aquele que amou o seu próximo. E uma leitura superficial parece dizer exatamente isso, que ele foi aquele que amou o seu próximo. E alguns se enchem de orgulho e dizem, é assim que devemos ajudar as pessoas, cuidar delas, ajudá-las na crise. Mas, na verdade, ele não perguntou qual desses 3 foi o próximo. Não diz qual desses 3 amou o seu próximo. Não diz isso. Nós achamos que diz isso. Mas, na verdade, diz qual desses 3, pois te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores. Temos que amar o próximo. Qual dentre esses 3, o sacerdote, o levita e o samaritano? Temos que amar nosso próximo. Qual desses 3 é o próximo? O samaritano. Ame o seu próximo. Nós já lemos muitas vezes, mas não entendemos da forma certa. E o doutor disse, o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois Jesus, vai e faz da mesma maneira. Vai, ele ama o samaritano. Para quem enxerga, o samaritano é o Senhor. Uau, o tempo corre. Eu só comecei, irmão. Eu tenho muitos versículos para compartilhar, muitas